Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso 15º episódio nesta segunda-feira, dia 8 de julho de 2019. Hoje eu estou recebendo um convidado ilustre aqui no Segundou. É o Fabrício Rosa, ele é policial rodoviário federal, especialista em direito público, mestre em direitos humanos e também professor de direitos humanos. Fabrício, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Olá, Bárbara. Olá a você, amigo ouvinte do podcast Segundou. Para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês, discutindo segurança pública, direitos humanos, combate à violência e tudo isso que a gente vem fazendo por um mundo melhor. A parte boa do podcast, Fabrício, é que a gente não tem muito assunto definido não. O que vier na telha aqui, o que der na telha a gente fala, viu? Então você fique à vontade. Com certeza, pode contar comigo, vamos conversar sobre os assuntos do mundo e da vida e da política que são tão urgentes. De tudo, vamos falar principalmente sobre direitos humanos. Eu queria conversar com uma pergunta bem complexa. O que são direitos humanos e por que eles costumam ser associados a alas de esquerda? Bem, direitos humanos são todas as heranças que nós herdamos de comunidades diversas, de sociedades diversas e que nos possibilitam exercitar os direitos em geral. Direitos políticos, direitos, por exemplo, a ter um casamento livre. Em 22 países do mundo, meninas não podem ter um casamento livre. Elas sofrem uma mutilação genital e são entregues para homens mais velhos. Em vários países do mundo, as pessoas não podem escolher os seus representantes. As ditaduras ainda pululam pelo mundo e são muitas. Os direitos mais básicos da vida são os direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos contém 30 desses direitos mais básicos, que é ter um representante, votar e ser votado, não ser torturado, não ser escravizado, não ser traficado enquanto ser humano. Esses são os direitos mais básicos. E as pessoas, numa incompreensão profunda, acabam reputando esses direitos aos criminosos, apenas aos criminosos. E direitos humanos são também desses criminosos, porque direitos humanos são de todas as pessoas. Daquele corpo que se define enquanto Homo sapiens, todo esse corpo tem direitos humanos. Em que pese no passado o negro não ter sido considerado ser humano, a mulher não ter sido considerada ser humano, todos os estrangeiros não terem sido considerados seres humanos, o fato é que nós somos seres humanos. E a todos esses corpos, independente das suas condições de estarem ou não aprisionados, são seres humanos e merecem a proteção estatal. Muitas vezes são mais ligados às esquerdas, porque nas esquerdas se encontram os principais movimentos sociais. Os movimentos que lutam por reforma agrária, os movimentos que lutam por habitação, os movimentos que lutam por direitos LGBTs se encontram majoritariamente na esquerda. E na esquerda também se encontram os movimentos que lutam pela vida e pela dignidade das pessoas que estão aprisionadas. Na semana passada eu me encontrava no presídio durante 3 dias com mulheres aprisionadas. E ali eu via as carências dessas mulheres, as necessidades de serem ouvidas, as dificuldades que acontecem dentro dos presídios. Então, essas pessoas em geral se encontram em partidos de esquerda e por isso há essa confusão. Mas direitos humanos são para todos e a direita também defende direitos humanos, mas especialmente os direitos civis, os direitos políticos, os direitos associados à liberdade. A liberdade de ir e vir, a liberdade de se expressar, a liberdade de crença. Pois é, como você disse aí sobre a Declaração dos Direitos Humanos, essa declaração completou ano passado 70 anos, né? E ela foi assinada apenas 3 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, que a gente já sabe o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, então veio a partir dessa necessidade, né? E são 30 artigos que compõem a base de todas as leis, né? E defendem, como você disse, os direitos essenciais de todo ser humano, o direito à vida, à integridade física, à livre expressão e associação sem qualquer distinção de raça, cor, sexo, religião ou visão política. Então, assim, é engraçado porque a gente vive em um mundo tão polarizado, principalmente aqui no Brasil, e quando se fala hoje em dia em direitos humanos, existe uma associação quase que imediata por algumas pessoas com direitos de presos, de pessoas encarceradas, mas não é isso, né? Como a gente falou aqui, é o direito de todo mundo, são os direitos de todo mundo. É o direito de todo mundo, inclusive você, amigo e amigo ouvinte, que está nos ouvindo, também você luta por direitos. Quando as suas férias estão em jogo, quando o seu 13º está em jogo, quando é o seu direito que está em jogo, você luta por eles. Então o fato é que nós, ativistas pela proteção dos direitos, não nos preocupamos apenas com os nossos direitos pessoais, mas nos preocupamos sobretudo com os direitos daqueles que mais precisam.
Pois é, e por falar nessas pessoas, eu queria que você compartilhasse aqui com a gente uma história que eu vi no seu Facebook, que você compartilhou, que é a sua história, né? Porque você realiza um projeto que descaracteriza os antigos uniformes da polícia. Antes esses uniformes eram incinerados e agora eles vão para pessoas que precisam em mais diversos locais. E aí você até contou uma história pessoal sua. Os direitos humanos também estão associados à questão de ter uma roupa para vestir, um calçado para calçar, né? Exatamente. Deixa eu só regressar um pouquinho. Quando a gente comemorou 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos, há 10 anos atrás, nós criamos na Polícia Rodoviária Federal uma comissão de direitos humanos. Em todos os estados, essa comissão existe. E ela tem alguns objetivos. O primeiro é fazer operações ligadas a essa temática de proteção profunda dos direitos. Operações contra a violência sexual, trabalho escravo, trabalho infantil, tráfico de pessoas. Inclusive, quando eu te conheci, foi há alguns anos, não me lembro exatamente quando, foi uma dessas operações, acredito que ligada ao trabalho escravo. E eu lembro que você estava careca também, sim, por conta daquele projeto... Das crianças com câncer. Exatamente. Sim, então esse é um foco. O outro foco é cumprir a responsabilidade social que todo poder público deve ter. Nós somos servidores públicos e devemos prestar conta à sociedade e ao público, especialmente aos mais vulneráveis. Então a polícia realiza ações sociais. Uma dessas é essa que você diz, para ajudar crianças com câncer, que muito orgulhosamente está entrando no 6º ano, nasceu aqui em Goiânia e hoje é feita em 35 cidades do Brasil. Que incrível. E outra é essa mais recente. A polícia antigamente incinerava os uniformes e nós resolvemos não incinerar mais. Falamos, vamos descaracterizar. O que é isso? É tirar todos os símbolos e insígnias e pintar esses uniformes e doar para instituições diversas. Nos 2 anos anteriores, nós doamos para a Vila São Cotolengo. Esse ano nós resolvemos fazer algo diferente, que é nos aproximar de um grupo que é extremamente esquecido da sociedade, que são os chamados menores infratores, que são os adolescentes em conflito com a lei. Inclusive, saindo dessa entrevista, eu estou indo para o CREAS de Aparecida conversar com alguns deles. Então resolvemos fazer uma oficina de corte, costura e customização com adolescentes em conflito com a lei, e ao final da oficina, depois de customizado e depois de nos ter entregue todos os símbolos e as insígnias, eles ganharam essas jaquetas que ficaram coloridas, ficaram azuis, lindas, verdes. Eu fiquei com vontade de ter uma pra mim, confesso. Dá pra usar, é bastante... O material é muito bom e é um material caro, então eles receberam, teve gente que recebeu 2 jaquetas e 2 calças, dependeu da produtividade de cada um. Então foi um dia de trabalho com eles e com as mães também que acompanhavam. Então foi algo bem bonito. Para você que está nos ouvindo e não conhece, em Goiânia existe o Centro de Referência especializado em assistência social. São 5 em Goiânia, 3 em Aparecida. E esses centros, eles cuidam, com o olhar da assistência social, das pessoas que mais precisam, vítimas de violência sexual, vítimas do trabalho infantil e adolescentes também que cumprem medida socioeducativa em regime aberto, que é a grande maioria. Os que cumprem em regime fechado são do Estado. Os que cumprem em regime aberto, que é a maioria, é do município. Então a gente está tentando acompanhar esses adolescentes porque eu acredito que eles fazem parte do elo mais fraco da sociedade. Existe uma frase antiga de um imperador do Egito ainda, Ramsés II. Ele falava o seguinte: a força de uma corrente se mede pela força do seu elo mais fraco. E isso vale para tudo na nossa vida e vale para a sociedade, inclusive. Então, os elos mais fracos da sociedade são esses que morrem aos 15 anos, aos 16 anos, por motivos diversos, e que também cometeram atos de violência, mas são criados em um clima de completa violência e são frutos de um abismo social e de uma desigualdade profunda. Então, a gente resolveu nos aproximar e a gente tem acompanhado, feito reuniões com os pais, visitado alguns adolescentes na casa e feito alguns projetos sociais com eles. De que forma a sua história pessoal te inspirou a realizar esses projetos? Porque você também começou a trabalhar muito jovem, como você contou também na sua história lá, você passava por dificuldades financeiras. Isso te fez ter um olhar mais atento para essas pessoas? Eu acredito que sim. Eu venho de uma família pobre, como a maior parte das famílias goianas. Minha mãe é merendeira, meu pai é pedreiro, tenho 6 irmãos. E trabalho desde muito novo. E para mim, trabalhar desde muito novo não é um motivo de orgulho, porque eu sei que o trabalho para meninos de 10, 11, 12 anos é algo que não deve acontecer. Esses meninos devem estar se qualificando, devem estar estudando. Mas na minha história pessoal, eu vendi picolé com 10 anos, e tive meu carrinho de picolé roubado, fui violentado uma vez. E em relação ao texto que você leu, eu conto um caso onde eu furtei um tênis pé.
Por que eu fiz isso? Porque eu tinha apenas um tênis, eu estudava à noite, eu acho que eu tinha 15, 16 anos, e a professora sentava estava na frente e eu sentava na primeira cadeira. E a professora disse assim, nossa, aqui tá um chulé. E eu fiquei super constrangido, encolhi meu pé assim e falei, meu Deus, o que eu faço agora? E aí eu fui pra casa e peguei aqueles perfumes baratinhos que a gente tem e joguei no tênis. Aí ficou bom. Aí ficou ótimo. E aí ficou muito pior. Então era o único tênis que eu tinha. No dia seguinte eu precisava comprar um tênis pé e não tinha dinheiro, porque o salário na época era muito baixo, era R$100 ou menos de R$100. E eu ganhava meio salário na época. Então aí eu furtei um tênis pé. E aí eu fui pego, levei uma surra lá dos funcionários do supermercado. E me pergunto se eu tivesse sido encaminhado para o sistema de justiça criminal, para a polícia, para a delegacia, para a penitenciária de jovens, qual teria sido o meu caminho? Sim. Então, uma parcela grande desses jovens, na verdade a maior parte deles, cometem crimes patrimoniais sem violência. A maior parte dos chamados menores infratores estão nessa condição porque cometem crimes patrimoniais sem violência. Não estou dizendo que uma parte deles não cometa com violência ou que não cometa homicídio, cometem alguns. Mas mais de 70% são crimes patrimoniais sem violência. Pequenos furtos em supermercados, furtos de celulares. Então, essa situação muitas vezes é levada pelo absoluto abandono do poder público e da sociedade como um todo. Expandindo um pouco mais aqui a nossa pauta, eu queria que você falasse um pouco sobre o curso que você fez em El Salvador no fim do mês passado, no fim de junho, sobre tráfico de pessoas. O que você encontrou lá? O que foi falado nesse curso um pouquinho pra gente? Porque a gente vive muitas vezes não sabe sobre esses crimes, sobre trabalho análogo à escravidão, tráfico de pessoas. A gente acha que não existe porque não faz parte da nossa realidade, mas você lida diretamente com isso. Sim. E foi lá para se capacitar, né, para lidar com isso. Sim, ao contrário do que muita gente pensa, em Goiás tem trabalho escravo, em Goiás tem tráfico de pessoas, especialmente tráfico de mulheres, para a Europa, para a exploração sexual. Teve uma pesquisa que foi feita no aeroporto de Guarulhos durante 2 anos, com mulheres deportadas da Suíça, Espanha, Portugal, e de cada 100 mulheres que se conversava ali num núcleo de atendimento humanizado com psicólogos, de cada 100 mulheres que se conversava, 23 eram goianas, que estavam lá para a prostituição e uma parcela grande vítima de tráfico de pessoas. 1/4 das brasileiras muita coisa. É muita coisa. E a gente percebe isso na realidade das operações que nós fazemos. Aqui na região dos motéis, em Aparecida de Goiânia, em cidades do norte, sobretudo, Uruaçu, Porangatu e outras. Os prostíbulos muitas vezes têm mulheres de outros estados e que são traficadas, mulheres de outros países também, da Bolívia, do Paraguai, que são traficadas. E a gente fala que é tráfico não a prostituição autônoma, mas quando a pessoa tem o passaporte retido, quando ela sofre ameaças, quando uma parcela do ganho dela vai para alguém que está explorando, quando ela tem que pagar pelo aluguel além do normal. Então, assim, uma rede de explorações. E aí, essa exploração a gente denomina de tráfico porque a pessoa foi levada para aquele local. Geralmente é uma condição em que a pessoa não tem condições, principalmente financeiras, de sair dali, né? Cria-se uma situação para que ela fique dependente e fique ali até... Exatamente. E no trabalho escravo também é a mesma coisa. A pessoa fica nas fazendas por meses e até anos, sem receber salário, sem ter liberdade. Eu já fui em várias operações de enfrentamento ao trabalho escravo. Mas falando do curso que você perguntou, foi um curso em El Salvador, na América Central, um país profundamente marcado pela desigualdade, mais violento do que o Brasil. Os índices de violência da América Central são muito superiores aos brasileiros. A taxa de homicídio aqui varia em torno de 30 mortos para cada 100 mil habitantes, que em Goiás é um pouco maior, mas lá é em torno de 80, 90 mortos para cada 100 mil habitantes. Muito marcado pela violência. E eu fui fazer um curso sobre tráfico de pessoas ali. E durante o curso foi bacana, várias coisas legais para novos conhecimentos, especialmente sobre redes sociais. Mas o que mais me marcou foi que durante essa semana 2 salvadorenhos morreram quando tentavam cruzar a fronteira do México com os Estados Unidos no Rio Grande, desculpa. E aí a imagem foi muito chocante, porque essas imagens nos marcam muito. Da mesma forma que aquele menino na Síria, encontrado na praia, essa de agora é muito chocante. Sim, inclusive viralizou também, sim, né? Uma bebezinha de 2 anos, abraçada com o pai, dentro da camisa dele, com o bracinho ainda sobre os ombros dele, os dois de bruços encontrados nesse rio.
Então eu acho que essa imagem e a outra denunciam o mundo que a gente está construindo. Porque as pessoas, querendo ou não, a Terra é uma casa comum. Nós vivemos em um planeta que é uma casa comum e que nós nascemos no continente africano, vivemos ali por milhões de anos e há mais ou menos 100 mil anos saímos do continente africano, chegamos aqui em Goiás há 30 mil anos e a mobilidade humana contra a escassez, ela sempre aconteceu. E não só a mobilidade humana, mas a vida luta contra a escassez. Os pássaros, os animais, toda a vida luta contra a escassez. E se há escassez em determinados locais, as pessoas vão migrar para locais de maior abundância. Então o fato é que a tentativa de construção de muros é o maior autor desses homicídios, desses assassinatos que têm acontecido. Ontem nós tivemos a notícia de uma bebê brasileira, filha de uma haitiana com um brasileiro, que estava cruzando, saiu até no Jornal Nacional, que estava cruzando a fronteira também e que morreu no mesmo rio. Quando eu estava fazendo uma pesquisa para escrever aquele texto, eu vi que dezenas de bebês de países da América Central já tinham morrido ali. Então ali tem sido marcado, e as gerações do futuro vão denunciar isso, ali tem sido marcado como um cemitério de crianças, porque nós optamos por construir um muro para separar as nacionalidades. Então isso é um absurdo que nós temos que denunciar. Aqui em Goiás existe, só aproveitando um gancho, um comitê de políticas públicas para migrantes. Nós temos haitianos em Aparecida, no setor Expansul, no Jardim Guanabara, aqui em Goiânia. Nós temos diversas comunidades africanas. Então existe um comitê para tentar acolher e dar uma vida melhor para os migrantes que estão em Goiás. E tem como participar, quem quiser participar? Sim, tem como participar. Ele é um comitê feito por ONGs, como a Pastoral do Migrante, da Igreja Católica, o Projeto Resgate Brasil, da Igreja Evangélica, a Maçonaria e o poder público como um todo. Quem quiser participar, esse comitê vai fazer agora a primeira reunião desse semestre. Nós ainda não sabemos o local, mas me procura nas redes sociais, Fabrício Rosa, que eu dou maiores informações sobre a próxima reunião. Bom, Fabrício, para finalizar, eu queria falar de um assunto um pouco polêmico. Nas últimas eleições você foi candidato. Primeiro você anunciou sua pré-candidatura ao governo de Goiás e depois ao Senado, né? Você foi candidato oficialmente pelo Senado. E eu achei engraçado uma coisa que me chamou a atenção. Não sei se engraçado seria um bom adjetivo, mas enfim, me chamou a atenção que alguns jornais colocaram na manchete policial gay entra na disputa pelo governo de Goiás ou pelo Senado, e destacando essas duas características, policial e gay, como se as duas coisas não casassem. E isso vem muito da construção que a gente faz, né? De o que é ser heterossexual, algo ligado à violência, ou à masculinidade sempre ligada à imposição, e como se realmente não combinasse. É um retrocesso, assim, a gente ainda precisa superar isso, né? Com certeza. Estamos nessa luta por superação, não superamos ainda. O agente da segurança pública, ele é construído como sendo aquela pessoa da guerra, da belicosidade, dentro dos conceitos da masculinidade tóxica que a gente tem. Então, a feminilidade não é bem-vinda ali. Inclusive, existem instituições policiais que excluem a participação de mulheres, que colocam uma cláusula de barreira para as mulheres. Por exemplo, a Polícia Militar de Goiás. Apenas 10% das vagas é para as mulheres. Se sai um concurso de soldado com 1.000 vagas, a mulher que ficar na posição 101, ela não vai ingressar. E ela não vai ingressar porque ela não tem um pênis. Essa é a grande explicação. Porque o homem que ficou na posição 999, ele pode ser pequeno, ter 1,70 m e não lutar nenhuma arte marcial. E essa mulher pode ser uma campeã de todas as artes marciais do mundo e ter 1,80 m e ser forte, ela não vai ingressar. Então, nós vivemos ainda sobre a força do que a gente chama de patriarcado, do machismo, e isso é uma das revelações dessa situação. Uma outra situação é que existem polícias, como a do Paraná, que colocou no próprio edital que a masculinidade era um fator para a seleção dos policiais. Mas é porque é uma segurança pública onde as pessoas creem que fazer segurança pública é, sobretudo, utilizar a força, quando isso não é a realidade. Em 1%, e tem pesquisa séria sobre isso, em 1%, no máximo 1,5% das ocorrências policiais, que são milhares, utiliza-se a força. O policial, ele funciona muito mais como um conselheiro, como um psicólogo, como alguém que vai dirimir conflitos, como alguém que vai indicar caminhos, como alguém que vai fazer
fazer um policiamento ostensivo para evitar crimes, do que como aquele que vai atuar realmente em uma ocorrência com o uso da força. Mas ainda que seja esse homem que vai atualizar na ocorrência com o uso da força, existem técnicas. Não é a força que manda, é a técnica. Existe taser, existem várias técnicas que são estudadas ali dentro, armas de menor potencial ofensivo, vários equipamentos, rádio para chamar outras equipes de apoio. Então o que manda é a técnica. Então o fato é que essa é uma situação que ainda acontece muito no nosso país, porque existe, e não são todos os colegas, eu falo isso com profundo respeito aos meus amigos, não é a maioria, mas existem muitos colegas que ainda são LGBTfóbicos, homofóbicos, transfóbicos e machistas, que se fosse por eles não teria nem mulher e nem LGBT na polícia. Pra você, como foi essa trajetória? Como é ser um policial gay? Você está na Polícia Rodoviária Federal, que acredito eu seja um pouco mais branda em relação a isso do que a Polícia Militar, né? Sim, eu fui policial militar 5 anos e estou na PRF há quase 15. São 20 anos de polícia, apesar da cara de novinho. Obrigado. É verdade, tem mesmo, viu? Mas não é fácil. A gente vai vencendo os desafios diários. Existem... e aí quando eu falo isso, as pessoas acham que eu estou generalizando. Não é generalização, não são todos que são assim. Mas existem situações pontuais que vão nos causando profunda dor. Como você vai para uma operação e aí de repente você está numa equipe policial e de repente você é trocado. Isso acontece várias vezes. E aí você descobre que a determinada pessoa não quis trabalhar com você porque você era gay. Por ser federal, você viaja muito. Aí você vai dividir um quarto. Aí você, de repente, não está mais naquele quarto. Alguém pediu para trocar. Então, essas situações acontecem. Nas polícias militares, eu tenho denúncias de situações mais graves. De pessoas que não são promovidas. De pessoas que são transferidas para outros municípios porque são LGBTs. Então, tem o caso recente do soldado Leandro Prior, lá em São Paulo. Todos os oficiais e policiais casam uniformizados. É muito comum isso. E ele pediu para casar uniformizado com o seu companheiro e não foi aceito. Então, assim, a LGBTfobia ainda é uma prática, mas nós vamos lutar contra ela e estamos vencendo devagarinho. Foi criminalizado recentemente, várias conquistas nós estamos tendo. Fabrício Rosa, policial rodoviário federal, professor, mestre em Direitos Humanos, muito obrigada por essa conversa, Fabrício. Obrigado, minha amiga, grande abraço a você do Segundou. É isso, estamos na luta. Nossas redes sociais, Fabrício Rosa, é só entrar em contato para qualquer denúncia. Eu tento me colocar à disposição para interligar a pessoa que quer denunciar uma dessas situações com os órgãos de direito para tentar dar uma melhor resposta. Fabrício Rosa no Twitter, no Instagram e no Facebook. Grande abraço. Quem quiser participar também dos projetos, né? E quem quiser participar dos projetos sociais, mensalmente eu desenvolvo um projeto na polícia e fora da polícia. Bom, aproveitando que ele falou os contatos, eu também convido você a deixar o seu comentário nas redes sociais da CBN Goiânia sobre o Segundou. Fique à vontade para compartilhar, mandar para os amigos, criticar também, estamos abertos às críticas. Um abraço e até semana que vem.